Oh, glória, o nosso Deus, Ele se preocupa dos mínimos detalhes da nossa vida. Você crê nisso? Nos mínimos detalhes. Ele realiza sonhos, né? Ele move montanhas. Ele faz uma pessoa tímida como ela dar um testemunho. Que coisa linda. Gente, essa noite é uma noite linda que o Senhor preparou para a gente. Eu penso que depois desse louvor a gente já podia tomar nosso café, não é não? Então não vou pregar, tudo bem? Vocês falaram que sim. Mas podemos mesmo, porque é um tempo tão precioso, né? Tão especial, onde a presença de Deus, ela vem de uma forma especial no nosso meio, não é? Aquela unção gostosa fluindo, é maravilhoso. E se você sentiu ou não sentiu, não tem problema, Ele se manifestou aqui no nosso meio. E essa noite, e a gente chama esse culto de noite de comunhão, né? Um culto de comunhão, aniversariantes, a gente aproveita para comemorar. E eu vou dar uma palavra bem rápida, dizendo o seguinte: o tema dessa mensagem aqui é: não ande só. É isso, é de comunhão, nós vamos falar sobre comunhão. Eclesiastes 4, capítulo 4, verso 9. Eclesiastes 4, 9 e 10. Deixa o Pedrinho colocar lá para a gente. Isso, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor fez na nossa vida até hoje. Nós chegamos até aqui, Senhor, porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem cuidado da nossa vida, o Senhor tem tratado conosco nos detalhes, o Senhor tem liberado, Senhor, sonhos, o Senhor tem liberado milagres sobre as nossas vidas, e a gente chegou até aqui pela tua infinita misericórdia. Mas nós não queremos tratar isso como algo normal e comum, mas queremos tratar isso, Senhor, como um presente dado por ti. O Senhor nos abençoou com todas as sortes de bênção, Senhor. Eu conversava agora antes do culto com um dos nossos pastores, e ele estava dizendo sobre a internação do seu filho, e que o seu filho ficou ali 2 meses naquele leito de hospital, e ele viu várias pessoas falecerem, várias pessoas morrerem, somente ali em volta dele, somente ali naquele hospital. Isso é uma realidade, Senhor, mas nós te damos graça, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos fortaleceu, até aqui o Senhor renovou as nossas forças, e nós viemos aqui hoje, Senhor, dizer: a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, a Ele a magnificação, a Ele todo o poder, a Ele toda a glória, a Ele tudo é por Ele, para Ele, tudo é por Ele e para Ele, e nós, Senhor, vivemos para Ti. A razão absoluta do nosso viver é o Senhor Jesus Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. E Senhor, nessa noite, nesse tempo de comunhão, nesse tempo de gratidão, nós queremos que o Senhor trate com as nossas vidas, em teu santo e poderoso nome, amém. É melhor serem 2 do que 1, porque se um cai, o outro que está perto levanta o seu companheiro. Agora, se andar sozinho, não tem quem um levante. O ser humano ele não foi criado para solidão. Não foi. E isso é uma verdade, a gente já começa a ver lá no Éden, né? Coloca aí Gênesis, capítulo 1, 28, capítulo 1, 27 e 28. Diz assim: e
Eu vou ler lá para não ficar diferente. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, o que ele disse, Deus? Frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus na criação, Ele está criando ali o Adão, a Eva, toda a criação, e Ele diz assim, agora eu os abençoo com frutificação, multiplicação, e espalha a gente nessa terra. Diferente do Brasil, né? Brasil hoje, os casais se juntam, casam e dizem, não, filho dá muita despesa, vamos pegar um pet, né? Vamos pegar um cachorrinho, vamos pegar um gatinho, um macaquinho, uma calopsita, né? E uma parte dos brasileiros hoje não estão querendo um compromisso com o filho, mas o Senhor, Ele disse, Ele abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai, e enchei a terra. Ele já começou a terra com esse propósito, mostrando que não é para andar sozinho. Depois Gênesis 2,18, ele diz assim, Gênesis 2,18, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. Os homens podem dizer amém aqui? Olha aí, olha que interessante, Deus não criou os dois juntos, né? Saiu uns amém bem reforçado aí, né? Deus não os criou junto, interessante isso, né? Ele criou os animais, macho e fêmea e tal, e o homem não, mas aí chegou uma hora que ele olhou e falou assim, não está legal, né? Eu vou criar uma pessoa para fazer companhia para esse rapaz solitário. Depois vamos lá no 3, 8 e 9, Gênesis 3, verso 8 e 9, olha que interessante, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Aqui eles já tinham pisado na bola, né? Mas olha que interessante, Deus vinha no final do dia, passear com eles, era comum eles ter essa presença de Deus, ali no jardim, tanto que eles já pensaram, eita, mais tarde o Senhor vai passar aqui, e a gente vai ter que se vestir, porque ali eles já tinham pecado, e eles encontraram que estavam nus, e aí eles falaram, Deus vai vir aqui hoje. Olha, irmãos, nós cantamos, né? Tua presença é real, aqui neste lugar, tua presença é real, aqui neste lugar. Mas você imagina que aquele povo, aqueles dois, eles tinham o privilégio de ter um Deus que vinha no virar do dia, passear com eles, falar com eles, e deve ser muito interessante esse bate-papo com o Senhor, né? E aí, o Senhor mostra desde o Éden, queridos, que o ser humano, ele não foi criado para solidão. As redes sociais hoje, elas enganam muito, né? Elas dão uma sensação de muitos amigos, elas dão uma sensação, né? Porque você posta um negócio lá, são muitos, né? Dependendo da fama da pessoa, são milhares de cliques, de coraçõezinhos, né? São milhares de interação, mas está cheio de gente, irmãos, que estão cheios de likes e se sentem sozinhos. As redes sociais, elas enganam muito, porque nós não fomos criados para viver isolados, não fomos criados para viver à base de likes. Os likes não enchem, numa linguagem antiga, não enche barriga, né? É muito legal, pode ser muito bacana, mas não. E a pandemia, ela acelerou muito isso, né? Porque nós ficamos, infelizmente, presos, né, nas nossas casas por um tempo, e é fato de que pessoas tiraram a vida por causa desse tempo, né, esse tempo de solidão, desenvolveram doenças na alma, alguns, até hoje, né, pastor Sérgio, estão aí já há 5 anos, tratando de alguns gatilhos que foram disparados ali, naquele tempo de pandemia,
porque nós não fomos criados para a solidão, fomos criados para viver em família, em comunidade e em comunhão. Jesus foi ele é sempre o nosso exemplo em tudo, né? E Jesus tinha separado discípulos, e em especial 12, né? Ele trouxe 12 para andar com ele, e ele ia passando e chamando. Quando completou os 12, ele começou a discipular e ensinar a eles, mas desses 12, tinha 3 mais chegados. Algumas coisas eles fizeram só os 3, o Senhor os chamou mais para perto e andava com eles. Nós também andamos com muitas pessoas, mas nós precisamos ter aquele ombro amigo. Deixa Deus falar com você. A gente precisa ter um ombro amigo. Eu posso ouvir um amém desse lado aí? Não é bom andar só. Desde lá do início, o Senhor olhou isso, e o Senhor não os deixava sozinhos, tanto que Ele pessoalmente vinha na virada do dia falar com eles. E irmãos, o fato da gente estar de uma igreja, da gente estar numa empresa, a gente estar envolvido no mercado, envolvido numa série de coisas e atividades, mas nós precisamos ter ombro amigo. E vai aqui uma palavra para você, de alguém que tem experiência no assunto. Quem, não precisa levantar a mão não se manifesta, tá bom? Já chega a minha que está aqui já em pé, né? Mas quem não foi traído? Não é? Quanto mais idade você tiver, mais traição você enfrentou, de pessoas que fizeram seus amigos somente para ouvir o seu problema, para ouvir a sua situação, e depois contaram para os outros, espalharam e tal. E a gente tem várias experiências com traição, e as traições, elas levam-nos a nos bloquear, a gente fica fechado. E aí sabe o que acontece? Chega uma hora que, dependendo do nível da traição, dessa amizade, dessa parceria que a gente tinha, a gente se fecha, e a gente se bloqueia e diz: agora eu vou andar sozinho. E aí está um perigo. Ele diz: não é bom que você ande só, você precisa ter alguém perto de você. Jesus também tinha uma família que a gente vê uma identidade com Lázaro, né? Eles disseram assim: Lázaro, o seu amigo, ó, isso é coisa gostosa, né? Lázaro, o seu amigo. E Jesus tinha uma intimidade com aquela família, né? Lázaro, Maria, Marta. O Senhor provavelmente passava algumas vezes por aquele lugar, com aquela família, elas recebiam ele com muito carinho. Então, Jesus tinha a multidão, Jesus tinha os 12, e Jesus tinha 3 mais perto, que viram algumas coisas que os demais não viram. Tinha até um certo ciúmes, né, em relação a isso, e sempre vai ter. Mas o Salmo 133, 1, o Senhor também nos ensina algo importante sobre a comunhão. Chegou na tela aí, Salmo 131, 1 diz, vamos ler juntos? Ó, vamos dar um ó bem esticado, vamos lá. Ó. Não, só ouviu o Nilo falar, pastor Nilo, vamos lá. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. De novo. Quão bom e quão suave é. Oh, aleluia! Mas toma cuidado, porque tem uma galera aí nas redes falando o seguinte: olha, não precisa nem congregar mais, precisa ir na igreja não, rapaz, fica em casa. Tem uma galera dizendo assim: não existe mais esse negócio de pastor, apóstolo, bispo, diácono, não existe mais nada disso, aqui nós somos tudo irmão, e está valendo tudo, e tem mais, você pode economizar, não precisa nem dar o dízimo. Oi, irmão, coisa boa para quem acredita nesses absurdos, né? E os caras estão espalhando essas baboseiras por aí, falando que você não precisa congregar, que você não precisa dizimar, que você não precisa desse relacionamento. Mas aqui, em nome de Jesus Cristo, nós vamos dizer cada dia mais: nós somos igreja, nós fomos família.
Eu ando mais com vocês do que com a minha família, porque eu encontro vocês na quarta, encontro vocês de manhã, no domingo, encontro vocês à noite, domingo, né? Eu encontro vocês toda hora, então a minha família eu não consigo encontrar desse jeito, né? A gente mora mais longe, cada um tem suas atividades, mas sabe, irmãos, tem uma doutrina rolando por aí, de que é besteira, não congrega não, bobagem isso, menino, mas é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. É uma bênção, irmão, estar aqui com você. Você imagina se você não tivesse vindo aqui, e esse grupo que se preparou e ministrou, e não tivesse ninguém aqui, o que tinha acontecido? Nada. Porque você é a igreja. E se cada um da igreja entender a importância dele sentado nesse banco, ou em pé nesse templo, irmãos, nós não vamos perder culto nenhum mais, porque na comunhão o Senhor ordena a bênção. Eu tenho amigos que dizem, pastor, eu senti, provavelmente um deles vai falar comigo amanhã, hoje mesmo, ele vai dizer assim, pastor, eu senti, a unção passou pelo vídeo, glória a Deus, que passe mesmo. Muitas vezes eu estou dirigindo, eu estou viajando, e eu coloco uma ministração, e daqui a pouco eu estou chorando, daqui a pouco o Senhor está falando comigo, por quê? Porque passa pelo vídeo também, a unção dele é poderosa. Mas nada se compara com a gente aqui presente, nada se compara com essa presença aqui com o Senhor. Cai nessa bobagem não, irmão, não deixa de dar o dízimo não, porque quando você dá o dízimo, o Senhor, Ele bloqueia o devorador, né? Quando não dá o dízimo, amigo, então, mas os caras estão tentando te ensinar essas bobagens, que assim você cai numa pior, né? Não dar o dízimo é uma coisa séria, não estar na comunhão da igreja é uma coisa séria. E aí, irmãos, a pessoa não percebe, mas ela vai se apagando. Vamos ler o que está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 24, Hebreus 10, 24 e 25, está ligeiro, hein? Consideremos-nos uns aos outros para estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais vezes que se vai aproximando aquele dia. Ó geração que está para ver aquele dia, é nós, não é? Ó geração que está vendo as coisas se aproximando, as profecias estão se cumprindo demais. Não deixa a congregação como é costume de alguns. Irmãos, só para a gente fazer uma ilustração a respeito disso, quantos, agora você pode levantar a mão, quantos já viram uma fogueira? Quem já esteve em volta de uma fogueira, levanta a mão. Todo mundo, né? Até nós aqui da capital, a gente já passou por isso, né? Que coisa gostosa, aquele dia frio, não é não? Uma canjica quentinha, e mais algumas coisas, um chá de cidreira, um café, um chocolate quente, um marshmallow, né? Não é bom demais? Eita Jesus! Na beira de uma fogueira, quando você está ali ao redor daquela fogueira, você olha dentro dela, está o quê? Aqueles carvões, aquelas brasas, está tudo muito aceso, laranja, aquela coisa linda, né? Mas se a gente chegar lá com um ferro, um pedaço de pau, alguma coisa, e a gente pegar o graveto maiorzão, assim, aquele tarugão que está lá vermelho, e a gente pega assim, engancha nele, vem puxando ele para fora, vem, e deixa ele aqui. O que vai acontecer com ele? Talvez no começo ele ainda fica um tempo lá, né, fumegando, pegando fogo e tal, mas tiramos ele da comunhão, ele vai apagando. E é isso que acontece quando a gente se afasta. A gente se afasta da comunhão, e quando a gente se afasta da comunhão, menos comunhão a gente quer ter. Quando a gente se afasta das coisas do Senhor, menos prazer nós temos. Quando a gente se afasta da palavra, menos a gente quer ler. Quando a gente se afasta da oração, menos nós queremos orar.
Quando nós nos afastamos da consagração, menos queremos nos consagrar. E quando a gente se afasta do jejum, menos a gente quer. E ele diz, não deixa de congregar. Por quê? Porque a gente fora da fogueira, a gente vai apagar. Não sai da fogueira não. Não deixa essa voz que está cantando aí por aí, que não é importante, que o dia que der você vem para a igreja, olha, aí você primeiro, você acorda, dá uma olhada no termômetro, hoje não é dia de ir para a igreja não, vou ficar aqui nas cobertas. Não, irmão, sabe por quê? A gente precisa estar em comunhão, a gente precisa estar junto, sabe por quê? Porque a gente faz isso pelas coisas do mundo. Nós estamos, qual estação nós estamos agora? Outono, né? E vai chegar o inverno, e vai ter dia que vai estar 5 graus, não é? Aqui não fica menos 5, né? Aqui, mas que chega, não chega? Chega ou não? Chega, você acorda, se põe o nariz que nem o meu, assim, você põe, ai Jesus, porque vocês riram, você bota o nariz para fora e já congela, né? Aquela coisa terrível, e você fala, ai Jesus, como eu queria ficar debaixo dessas cobertas, desse edredom desse tamanho. A Adriana tem um edredom, irmãos, que eu não sei quantas fatias tem aquilo, mas você entra debaixo daquele negócio, não dá nem para se mexer, eita coisa boa que aquele trem. Mas o relógio vai tocar, na minha casa toca 5:30, e aí? Com 5 graus, com 10 graus, com 20 graus, 30 graus, a gente vai jogar o edredom para o lado, e vai dar aquela puxadinha de novo, e joga ele de novo, e dá aquela, ai Jesus, está terrível, mas joga de novo e sai correndo, vai para o chuveiro. Vai ou não vai? Vai, você tem que trabalhar, a gente tem que trazer dinheiro para casa, a gente tem que pagar a conta, sim ou não? Ou os boletos caem no automático, lá sua conta está cheia, tá tudo certo. Na minha casa tem que trabalhar, coloca no banco, os boletos caem, você trabalha, coloca. Na minha casa ainda não deu para ficar o resto do dia. Filho, a gente vai trabalhar debaixo de temporal, a gente vai trabalhar debaixo de frio terrível, a gente vai trabalhar debaixo de sol escaldante, irmão. Vai ou não vai? Por coisas que vão perecer, pelo ouro, pela prata, nem tem essas coisas, né? Por dinheiro, por real mesmo. A gente nem consegue muitas coisas, não é? Mas a gente trabalha arduamente, a gente paga um alto preço para as coisas dessa terra, para ter um carro, ter alguma coisa, né? Alguns que podem ter uma casa e tal e tal. A gente trabalha muito. E aí para o Senhor, a gente acorda no domingo de manhã, dá uma olhada, ai Jesus está frio, eu vou ficar aqui. Aí, não, eu fui na escola dominical, aí chega a noite, aí dá uma olhada assim, está aquela garoinha assim, friazinha, geladinha, ai Jesus, eu vou fazer um chocolate aqui, eu assisto no online. Se você soubesse que o meu sonho era cortar o online. É nada, tem uns irmãos que precisam do online, mas é só dar vontade de mandar o link só para os irmãos que precisam. Mas sabe, irmãos, como era importante, se a gente entendesse o poder da comunhão, da gente andar juntos. Eu vou finalizando, Provérbios 17:17, diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia, mas sabe onde vai nascer o irmão? Se você está andando com ele. E tem hora que o calo vai apertar, e você vai ter um amigo com você, você vai ter um ombro amigo. Irmãos, eu tive decepções grandes com amigos, pessoas que me trocaram por qualquer coisa, não que eu também fosse alguma, mas me trocaram por uma outra também, qualquer. E aquilo, eu fiquei um tempão bloqueado, fechado, não conto mais, não abro meu coração mais, acabou e tal. Mas depois o Senhor foi tratando, mostrando para mim, que eu precisava ter ombro amigo. Hoje, como pastor de uma igreja, assim, a responsabilidade que eu tenho que ter alguém sobre mim, eu tenho que ter alguém também do mesmo nível pastoral, que eu possa aí abrir o coração.
Eu tenho amigos aqui, eu não vou dar nome aqui, porque os outros vão ficar enciumados, né? Mas eu tenho aqui dentro, eu tenho amigos aqui que a gente entra nas salas aí, ou a gente sai para comer alguma coisa, e eu abro o meu coração, eles abrem o coração. A gente precisa disso. Tem hora que a gente tem que descarregar, tem hora que a gente precisa aliviar, tem hora que a gente precisa que alguém nos ouça, e tem dia que a gente precisa que alguém ore por nós. Sim ou não? Sim. Pensa aqui, irmão, que porque você tem algum cargo na igreja que você é fortão, não. Tem hora, irmão, que a guerra é grande, a guerra espiritual é grande, a guerra em outras áreas são grandes, e a gente precisa de cobertura. Tem aqui os irmãos da liderança da intercessão, tem hora que eu falo assim, ora por mim nisso aqui, ó. Ó, isso aqui está pegando, me ajuda, me socorre. A gente precisa andar junto com alguém, e a gente precisa. Esses dias eu liguei para um pastor muito querido, e eu falei, cara, é o seguinte, eu preciso da sua cobertura. Ele falou, uau, eu preciso que você ande comigo, eu preciso de conselhos, ele é uma pessoa de muita oração, e eu preciso que a gente ande junto. Eu tenho um sentido de Deus, que você é uma pessoa importante, porque os daqui são muito importantes, a gente anda junto, mas eles podem também advogar pela minha causa, pelas coisas que eles me conhecem, né? E às vezes eles, vem cá, mas você tem razão, né? Então aí eles podem passar um pano, pode aliviar minha barra, né? Apesar que temos aqui que não alivia não, mas está tudo bem. Mas é importante também alguém de fora, que não está no meu dia a dia, e eu quero também ouvir, né, o que Deus tem para a minha vida, através de outras pessoas, através de outros ministérios, e a gente não pode andar sozinho, e eu te digo, não ande sozinho. E eu vou fazer as considerações para a gente ir para o nosso tempo de confraternização. Wellington, cadê você? Vem cá, por favor. Precisamos ser pessoas agradáveis de estar perto, que às vezes, irmão, a gente não tem amigo, porque a gente é chato também, né? Porque para ter amigo, a gente também precisa ser uma pessoa agradável, não é verdade? Tá, outra consideração, pessoas que só se queixam, reclamam de tudo, reclamam de todos, é complicado. Quem aqui gosta de você chega perto de uma pessoa e ela... Quem gosta? Levanta a mão. Ninguém gosta desse tipo de gente. E sabe o que acontece? Se a gente for um reclamão, só fica reclamando, só fica se queixando, só fica chorando, só fica... as pessoas se afastam da gente. Pensa nisso. Você está chorando muito? Talvez por isso que os amigos foram embora. Pessoas que ficam o tempo todo falando mal dos outros, tende a ficar sozinho. Irmão, não fala mal. É a nossa família. Não fala mal. Vamos tentar segurar a onda, né? Mas tem pessoas que, meu Deus, você encosta nela, ela parece... Me fugiu o nome, eu queria dar um exemplo de eu queria lembrar de uma pessoa mesmo, era um repórter de notícia ruim, não é mais do passado, mas ele escapou agora de mim, mas não importa, era um camarada de Gil Gomes, pode ser, já pensou você ter um amigo Gil Gomes? Não dá, né, gente, não dá. A gente tem que... Eu tenho um acordo com a Adriana. Se a gente tiver com amizade, e essa amizade começar a falar mal dos outros, a gente já vai saindo de canto. Não é que a gente nunca vai falar. Tem hora que realmente tem assuntos que a gente precisa tratar, né? Tem assuntos que são chatos, mas assim, aquela pessoa que vem, encosta em você, começa a falar mal, e fala mal, e fala mal, a gente já vai... Esse tipo de coisa eu não quero na minha casa, não quero na minha família. Então, pessoas demasiadamente críticas, isso, irmão, isso é uma coisa que causa desânimo na gente. Você viver com uma pessoa, ou você
ter um relacionamento, que a pessoa fica só criticando, tudo ela puxa uma... a gente vai desanimando, né? A gente pode criticar, mas há maneiras de fazer isso, e a gente precisa tomar cuidado, né? E tudo que eu estou te falando aqui é muito desafiador para mim mesmo, né? Então a gente tem que tomar cuidado e não ser crítico demais. Pessoas implicantes que pegam no pé da gente por qualquer coisa, também há uma tendência de a gente se afastar. Você é muito implicante, muito cri-cri, não? Você é bonzinho? Mas se for muito implicante, as pessoas tendem a se afastar. E mais uma que eu lembrei aqui, e a última: pessoas exibidas demais. Só elas sabem, só ela tem razão, só ela sabe fazer negócio, só ela sabe comprar, só ela sabe vender, só ela sabe. São os donos da verdade, né? A Adriana disse que tem uma fulana lá no dia a dia dela lá na escola, diz que qualquer assunto, se você falar de chuva, lá em casa choveu, na minha casa foi um temporal, aí você fala assim, lá em casa, rapaz, teve um vazamento de casa, lá na minha casa explodiu o meu apartamento. Diz que assim, tudo dela é grande, é muito pior, muito mais desgraçado, é muito mais... Eu estou fechando, mas pensando aí, Provérbios 16, 23, 24 diz, Provérbios 16, 23 diz, o coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. O próximo: favos de mel são palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Lê comigo isso aqui, ó. Favo de mel são palavras doces para a alma e saúde para os ossos. Vamos mais um, Colossenses 4:6, e esse é o último. Vamos ler juntos isso aí? Eu queria te chamar para ficar em pé agora. Isso é o último, né? Então vamos dizer assim, ó: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. De novo, a vossa palavra seja sempre, seja o que, gente? De vez em quando? Às vezes? Quando der? De novo, a vossa palavra na responsabilidade de pregar uma palavra desse tamanhozinho, mais poderosa. Por quê? Porque eu vou ser a pessoa mais cobrada de todos. Fui eu que falei sobre isso. A cada palavra que você ministra, a cobrança é alta, mas eu quero ser cobrado, porque eu quero ter cada vez mais na minha boca, na minha palavra, algo agradável. E é um desafio. E a gente só muda, irmãos, qualquer coisa na vida a gente só muda se a gente reconhecer que está errado. E eu vou te falar, é rapidinho, mas eu era uma pessoa bastante explosiva, falava o que vinha na mente. Hoje eu mordo a língua. Hoje eu mordo a língua. Se eu tiver nervoso, se eu tiver com raiva, eu mordo a língua, porque eu não quero falar. Porque se eu falar, pode não ser nada agradável. Irmãos, o que eu já tive de trabalho para consertar o negócio depois, é melhor ficar quieto. Mas eu tenho que reconhecer que eu preciso disso. Então, essa palavra de hoje, a primeira pessoa que mais precisa de tudo isso sou eu.
Eu visto ela para a minha vida, e eu espero que você vista para a sua, para que nós não andemos sozinhos, para que a gente tenha pessoas fiéis ao nosso lado, amigos verdadeiros, que a gente possa deitar no ombro dele, abrir o nosso coração, e a gente possa sair daquele momento de dor, de crise, etc. Para a gente fechar esse tempo de comunhão, tem um cântico que diz: como é precioso estar com você. Enquanto a gente vai cantando isso, você pode ir ministrando o amor de Deus, pelo menos para umas 10 pessoas, dando um abraço e dizendo: você é importante. Como que é? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, viu, Ayrton? E juntos lado a lado. Abraça umas 10 pessoas, vai. E expressarmos o amor que um dia... E aí, Brunão? Calma sua vida. É, Marcinha. Não existem mais barreiras. Para te aceitar e para ti. Eu sou com você, eu sou com você, no amor do nosso Pai, amor de Jesus. Sua vida, aliança no Senhor, eu tenho com você, não existem mais. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar. Amor de Jesus. Somos um, igreja. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos a grande família de Deus na terra. Somos um no amor dele. Oh, aleluia. Podem tomar seu lugar, querido.